12 de maio de 2016. Michel Bastos marca de novo. São Paulo vence Atlético Mineiro e sai na frente no duelo por uma vaga na semifinal da Libertadores. Grade cede durante comemoração e torcedores se ferem. 3 deles terão que passar por cirurgias. Reservas do Santos vencem Galvez no Acre e Peixe elimina jogo de volta. Palmeiras apresenta meio-campo Tietê, vice-campeão paulista com o Audax. Perto do início do Brasileirão, Corinthians pode sofrer novo desmanche na próxima janela de transferências. E os gols da Copa do Brasil. Olá, muito boa noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Deu São Paulo no primeiro confronto pelas quartas de final da Libertadores. Para alegria dos 61.297 torcedores que lotaram o Morumbi, recorde de público do campeonato em 2016. E mais uma vez aí quebrou o recorde. O tricolor venceu o Atlético Mineiro por 1-0, placar magrinho. O destaque negativo ficou por conta da queda dos torcedores ali, da grade, depois naquele anel inferior do estádio. Veja a reportagem do Fernando Gavini. Um jogo disputado, brigado, típico de Libertadores, foi definido aos 34 do segundo tempo. Michel Bastos aproveitou a bola cruzada por Wesley para marcar o gol da vitória do São Paulo sobre o Atlético Mineiro. Um gol que premiou o jogador que, mesmo com uma fibrose na coxa, foi para o sacrifício. Fico feliz daquilo que aconteceu, fazer parte do passado. Agora espero só chegar aqui, falar para vocês do bom momento que eu venho vivendo e dos jogos que vão vir, com certeza eu vou dar o meu melhor para poder ser decisivo como eu fui hoje. E foi justamente no momento de euforia que um grave acidente aconteceu. A grade de proteção desse camarote se rompeu. Vários torcedores caíram no fosso e ficaram feridos. Os jogadores, inclusive, pararam de comemorar para atender quem estava machucado. É um misto de emoções, né? Você está na adrenalina máxima de ter feito um gol e acontece uma fatalidade daquela, você fica preocupado com as pessoas, claro, porque nós somos seres humanos. Mas que bom que acho que não foi nada sério, está todo mundo bem. Acho que está todo mundo recebendo os atendimentos necessários aí. E que possa estar todo mundo recuperado para poder vir de novo. Uma sensação ruim. Vi muita gente machucada, muitas pessoas que precisavam rapidamente de ajuda. É uma situação que mexe com você. Tentei ajudar o máximo que pude. Por sorte, foram socorridas a tempo e tomara que estejam todas bem. Um dos torcedores que caíram no fosso estava filmando com o celular no momento em que tudo aconteceu. De repente o Michel vai vir para cá e vai chutar aí o Michel. Foi nessa hora que o povo aglomerou atrás da gente. E aí foi a hora que a gente caiu. A grade é muito frágil ali, entendeu? Então ali já era premeditado que ia acontecer alguma coisa ali cedo ou tarde. Foi muito rápido, eu só vi a grade cedendo e o meu tio caindo na hora. Você caiu também, não? Não, eu não. Eu desci pra ver como ele tava. É ele que tá saindo aqui, não? Gostei da atitude dos jogadores também, que se preocuparam em ver como a gente estava, perguntou se a gente estava bem. Tinha até um rapaz que o celular dele estava longe, a galera pegou, deu o celular para ele guardar, foi bem bacana a atitude dos jogadores. Sim. Qual que é o sentimento agora? Que ainda você está saindo aqui de ser atendido, daqui a pouco vai para casa, mas São Paulo ganhou. Qual que é a sensação? Ainda bem, pelo menos isso. Pelo menos isso para a gente sair do estádio, pelo menos com a consciência tranquila, mas preocupado ainda com o pessoal que estava do meu lado, né, alguns que estão mais em estado mais delicado. 16 torcedores foram atendidos no ambulatório do Morumbi, dos quais 7 foram encaminhados para hospitais da região. Mas, por sorte, nenhum deles em estado grave. No começo da madrugada, pouco mais de 1 hora depois do fim do jogo, a polícia científica fez a perícia no local para descobrir as possíveis causas do acidente. A gente não sabe qual o tipo de corrosão. O pessoal manda isso aqui para o laboratório para a gente verificar qual o tipo de corrosão que ocorreu. Mas, a princípio, é corrosão. Como é muito evidente aqui, dá para ver que ele estava fragilizado por corrosão. Agora, isso pode acontecer em outros setores do estádio, já que deve ser o mesmo material? Todos eles estão comprometidos. Em toda a volta. A gente examinou os outros ali, estão todos iguais. Não há dúvida, pelas palavras do perito, que o Morumbi corre risco de interdição.
Mas o que mais interessa neste momento é o que vai acontecer na semana que vem em Belo Horizonte. Apesar da vantagem tricolor, os dois técnicos ficaram satisfeitos com o desempenho de suas equipes. Me vou muito satisfeito. E não somente porque ganhamos. Saio daqui muito satisfeito. E não só porque ganhamos. Se tivéssemos empatado, também estaria satisfeito porque vi uma equipe competitiva. O São Paulo já tem um time competitivo. Não sei se vamos ganhar ou perder o segundo jogo, mas o que sei é que o São Paulo já tem uma identidade e que de agora em diante seguiremos crescendo. Mas o que sei é que São Paulo já tem um equipo e tem uma identidade que de acá en adelante vamos a seguir crescendo. Não lembro situações de São Paulo em contra. Não me lembro de situações de gol do São Paulo. Foi a jogada de bola parada o diferencial do jogo. Uma falta que até acho que não existiu. Mas eu parabenizei os jogadores porque tiveram raça, intensidade e foi muito bom. Os jogadores porque tiveram raça, tiveram intensidade e foi muito bom. Se o Atlético confia na força que tem no Horto, o São Paulo ganhou uma motivação a mais. Conseguir a classificação para a semifinal será uma forma de homenagear quem se machucou no Morumbi. Dá um ânimo sim, eu dedico mesmo o meu gol a essas pessoas, depois voltei lá para oferecer a camiseta, sabendo que essas pessoas feridas não estariam lá, mas enfim, como eu falei, dá um ânimo sim com certeza para que a gente possa conseguir uma classificação. Bom, boa noite, Michele, boa noite, Oscar Roberto Godoy, boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Eu não gostei do jogo ontem não, né? Me parece que o Balsa, o Paton e também o Diego Aguirre viram outro jogo lá no estádio do Morumbi. Claro que em termos de resultado, foi um ótimo resultado para o São Paulo, foi um bom resultado. Confirma aquilo que eu defendo, que no mata-mata de Libertadores o interessante é fazer a primeira partida em casa, quando você tem por obrigação apenas vencer. Apenas vencer. O São Paulo cumpriu a lição de casa. Ele venceu. E agora, qual é a vantagem que tem o Atlético jogar no Horto? Mas ele vai jogar em casa precisando fazer 2 gols e sabendo que não pode tomar um gol do adversário, que senão a casa cai. Ou seja, a vantagem que era de decidir em casa, ela praticamente já não existe mais. E o São Paulo vai a Belo Horizonte, claro, com uma boa vantagem. É uma vantagem excelente? Não. Significa que o Atlético não possa reverter esse quadro? Pode. Né? Mas o São Paulo cumpriu o seu papel. O jogo foi um jogo muito amarrado, um jogo de muita pegada. O Paton tem razão quando ele diz que ele tem um time hoje competitivo, e foi assim. E ontem no Gazeta Esportiva eu dizia de que o São Paulo tinha algumas peças que poderiam decidir a partida, né? Foi até tuitado aqui pelo nosso Gazeta Esportiva. O Ganso, numa jogada individual, o Caleri, centroavante, e o Michel Bastos, que mesmo contundido entrou e no finalzinho acabou fazendo o gol da vitória. O jogo não foi bom, o resultado foi bom e o São Paulo encaminha, não define nada, mas encaminha bem a sua vaga. E lamentavelmente o incidente de ontem, daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais, é algo muito sério. 3 pessoas ainda continuam internadas, né? A informação de agora, o São Paulo concedeu uma entrevista coletiva com o seu diretor de comunicação, daqui a pouco mais detalhes e informação. Agora, o que me preocupa nesse aspecto, Godoy, claro, você vai falar também da partida, é que enquanto não acontece nada de mais grave, nenhuma providência é tomada. E já estão falando que para o próximo jogo pode ser interditada pelo menos a primeira fila. Enfim, algo tem que ser feito. Daqui a pouco mais detalhes sobre isso. Boa noite, Godoy. Boa noite, Osmar, Michele. Satisfação reencontrá-la forte, saudável, maravilhosa, super mãe. Obrigada. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho em você. Olha, aqui no Brasil é desse jeito, né? Depois que acontece, aparecem as causas, aparecem tudo. O interessante é que a Federação Paulista de Futebol, que é responsável pela segurança do Morumbi, também pelo zelo, né, dos laudos que o Morumbi, que o São Paulo entrega na Federação, a Federação Paulista de Futebol interditou o estádio do América, lá em São José do Rio Preto, que é um estádio para 40 mil pessoas, mas vai no máximo 100 assistir um jogo do América numa divisão insignificante aí que é a Série B do futebol paulista, é um amadorzão profissionalizado. E lá eles interditaram o estádio. Aí, onde vai muita gente, essas barrinhas aí não comportam o peso de meia dúzia de pessoas. Elas estão ali apenas para mostrar que dali para frente não pode passar, para não invadir o estádio, para não invadir o gramado.
mas ela não suporta o peso de meia dúzia, e principalmente se o pessoal de trás empurra o pessoal da frente para querer ver o jogador de perto. Portanto, aqui no Brasil ainda continua sendo muito rigoroso com quem é pobre e muito benefício para quem é rico. Ou seja, as pessoas são tratadas muito mais pelo CPF do que pelo RG. E é o que a Federação Paulista, tanto é que hoje o Coronel Marinho já está aí se mexendo, agilizando para tomar cuidado, e o São Paulo rapidamente mostrou os laudos que ele, desde outubro, novembro, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, vai todo mundo agora ficando aí, ó, com o bumbum, esperto aí com o bumbum na janela para não tomar seringada, para não tomar pedrada, porque a responsabilidade de quem deu o laudo desse negocinho aí, que poderia suportar peso de pessoas suficiente para não cair, para não quebrar. E o São Paulo que se cuide aí, porque vem indenização aí, porque já que é rico, torcedor, por mais apaixonado que seja no São Paulo, vai mover uma indenização, porque o que tem de advogado querendo ganhar, como tem um nome lá, técnico daquela grana que ele recebe lá. Não é o subsídio, sucumbência. É sucumbência. Quer receber o tal de sucumbência? Né? Vou falar agora para você. O único que ganha nas ações é o advogado. Então, São Paulo que se cuide. E em relação ao jogo, bacana o Aguirre falar, São Paulo não teve oportunidade nenhuma. E o Atlético Mineiro, Aguirre? Um time covarde, medroso, veio aqui para empatar, quase conseguiu, quando deveria ter vindo aqui para ganhar. E não brigar, como brigaram as duas equipes. Brasileiro não sabe catimbar. Brasileiro quer briga. Vamos brigar primeiro, depois a gente joga. Então, no primeiro tempo, o árbitro que quis administrar, ao invés de apitar, quis administrar, chamou os dois capitães e falou, vê se vocês jogam, senão eu vou expulsar todo mundo, não vai ter ninguém para jogar o próximo jogo. Ô Godoy, me permite, a atitude do árbitro paralisou a partida por 5 minutos ali, mas ainda quando as vítimas estavam sendo atendidas, ele mandou a bola rolar. O que você achou disso? Ele mandou a bola rolar porque não tinha parente nenhum dele machucado lá. Mas aí você viu quantos fiscais tinha lá? Quantos aspones tinham lá? Se de lá veio a informação de que quem está aqui é só gente com lesões leves, não tem nenhuma coisa ruim aqui. Quem já estava mais grave já tinha sido removido do estádio. Vai ter 3 cirurgias, né? Então, quem estava lesionado com maior gravidade já tinha ido para o hospital. Só estava ali aqueles que depois, inclusive, foram medicados e continuaram lá no estádio, talvez assistindo o jogo. Por isso que a partida prosseguiu. Se fosse um negócio muito mais grave, as informações lá, quem estava lá, tivessem chegado ao árbitro, talvez o jogo demoraria um pouco mais para ser reiniciado. Godoy, só para atualizar, Michele, os números, né? Então, 16 pessoas ficaram feridas nesse incidente e 3 delas ainda continuam internadas e vão submeter a cirurgia com fraturas aí. Fica aqui a nossa torcida para que elas se recuperem o mais rápido possível. E o nosso fotógrafo de Jamavação, do site Gazeta Esportiva, estava exatamente naquele lugar, um passinho para cá, ó, um passinho. Quase caiu ele junto, não caiu porque o anjo da guarda dele é forte, tirou todas as fotos, está tudo no site Gazeta Esportiva, as fotos desse acidente. E só para dizer que em 2011, num show do Pearl Jam, no mesmo lugar, caiu uma pessoa lá e se machucou. E essa grade já está com esse problema há todo esse tempo. E aí conseguem laudo, né? Conseguem laudo. Aí os timinhos pequenininhos ficam todos impossibilitados de jogar nos estádios deles para 100 pessoas, 80, 50 pessoas. Mas onde vão 50 mil? Tem laudo sim. Lembrem da tragédia de Santa Maria? Bom, agora há pouco a diretoria do São Paulo concedeu uma entrevista coletiva para falar sobre esse acidente e o Alexandre Silvestre tem mais informações para a gente. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Michele, amigos e amigas que acompanham o Gazeta Esportiva sobre esse show do Pearl Jam aqui no Morumbi em 2011. Segundo o José Francisco Mansur, que é o vice-presidente de comunicação e marketing do São Paulo, que concedeu entrevista coletiva agora há pouco aqui no Cícero Pompeu Toledo, esse fã da banda estava se atirando, dando voadoras na grade, nesse gradil, até que num determinado momento a grade não o sustentou. Essa é a versão do São Paulo. Quero mostrar para vocês a grade que continua caída aqui no fosso. É uma grade, segundo o Mansur, de aço inox. Ela realmente não é muito firme, não. Você percebe que tem esses cabos de aço também. Soldas aqui nessa ponta, porque eles tiveram que alongar um pouquinho a grade no estádio do Morumbi anos atrás.
não quebrou na solda, e sim na base que vai junto ao concreto. Também não sei dizer se está enferrujado, parece que sim, corrosão, coisas do gênero. O anel inferior do Morumbi inteirinho é cercado por essas grades. Nesse pedaço aqui onde a grade caiu, são grades provisórias protegendo, mas o anel inteirinho do Morumbi inferior é cercado por essas grades. Nesse exato momento, o fato é o seguinte: o São Paulo interdita apenas esse pedaço do estádio, a primeira fileira de cadeiras dessa numerada inferior, que não deixa de ser um camarote. Dizem até que foi utilizado ontem pela Conmebol no jogo do São Paulo contra o Atlético Mineiro. Então, nesse exato momento, o estádio está interditado apenas nesse pedacinho, nas primeiras cadeiras, em 20, 30 cadeiras da primeira fileira do setor inferior do Morumbi. Vamos ouvir um pouquinho o vice-presidente de marketing e comunicação do São Paulo, que falou conosco há pouco no estádio do Morumbi. Não é prudente trocar toda a grade do anel inferior, e o São Paulo teme perder mando de campo futuramente? Ainda não é possível dizer se é prudente trocar, se é recomendável trocar. O que eu quero te dizer é que, a partir do momento que houver a recomendação, o São Paulo não vai se furtar a fazer nada do que for determinado. Mas nós ainda não temos essa constatação oficial. Nós temos, nesse momento, 2 empresas que o São Paulo contratou para vistoriar. Além das perícias que vão ser feitas pelos órgãos oficiais, o São Paulo já contratou 2 empresas especializadas nisso. Então elas vão dizer, se elas disserem que é prudente trocar, nós vamos trocar. Em primeiro lugar, o São Paulo não está preocupado em perder mando de campo agora, porque o São Paulo ainda tem uma partida duríssima para fazer contra o Atlético Mineiro, que é um clube que merece todo o respeito. Então nós não vamos falar nada que seja depois de quarta-feira que vem, sobre Libertadores. A partir de quarta-feira que vem, São Paulo ou Atlético vão jogar dali um mês. Ô Mansur, claro que eu não sou especialista nesse assunto, mas não parece meio óbvio que o material estava frágil, porque eram crianças, mulheres, torcedores, digamos, inocentes ali, curtindo um setor de camarote, que apoiaram numa grade para comemorar o gol, para tentar bater uma foto ali do jogador, que também celebrava com a torcida. Não te parece muito óbvio que foi uma fragilidade do material daquela grade? Não, pode parecer óbvio para você e é natural que pareça. Eu tenho a obrigação de não presumir. Eu tenho a obrigação... Foi no momento do gol, o jogador foi comemorar ali. Eu tenho a obrigação de esperar o laudo oficial. Ou seja, o São Paulo aguarda o papel das autoridades para se pronunciar de uma forma mais firme. O fato, repito, é que está interditado apenas esse setor aqui do estádio do Morumbi, a primeira fileira de cadeiras de um pequeno setor próximo à bandeirinha do escanteio do estádio Cícero Pompeu de Toledo. E me parece muito claro que essas grades, na verdade, não são feitas para sustentar peso de muitas pessoas, e sim apenas para intimidar que essas pessoas saltem do anel inferior aqui para o fosso para invadir o gramado. Pelo menos essa é a minha impressão como torcedor e como repórter. O São Paulo nesse momento está mais preocupado nem tanto com o mando de campo, como disse o Mansur, e sim em prestar solidariedade e custear todas as despesas dessas vítimas que continuam internadas, Michele. Muito obrigada, Alexandre Silvestre. Michele, me desculpe, fica claro o seguinte, que no Brasil, e não tem nada contra o São Paulo de interditar estádio, é o seguinte: fraturou só um dedinho, interdita a primeira fileira. Fraturou o braço, interdita 2 fileiras. Fraturou braço e perna, interdita 3. Aí se morrer alguém, interdita o setor. É mais ou menos assim que funciona no Brasil. O setor, não é nem o estádio, né? Bom, o jogo foi difícil, truncado e sofrido para as 2 torcidas, mas o São Paulo fez valer a festa que a torcida fez antes e durante o jogo e garantiu a vantagem magrinha para o jogo de volta. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou de pertinho a vibração da galera tricolor. Imaginava o São Paulo chegar tão longe assim? Não imaginava, com o Denis no gol, não imaginava. Mas hoje, o Denis vai se redimir, o Tricolor vai ganhar de 2-0. Nós, Tricolor, vai Gazeta! Tocando o Silvestre, que é gol! Se eu jogasse! É tetra, velho, vamos pro tetra! Olha só a alegria!
esse começo é pro Atlético. Tá todo mundo nervoso. Nós também. Os caras estão chegando com perigo às vezes, hein? Tá chegando, a zaga tá vacilando, tá complicado. Torcer pro Robinho não voltar mais? Com ele ou sem ele, campo vai ter que ganhar esse jogo, já era. No campo ele não tá fazendo nada, não mudou nada. O problema é que quando você joga com um time brasileiro é muito difícil. É diferente se você tá jogando com um time do Uruguai, do México. A pegada é outra, a concentração é mais no meio do campo. Fica difícil você jogar pelas laterais. Então é impossível você abrir o jogo melhor. Eu, se fosse o Bausa, eu colocaria mais um jogador de ataque, curvava melhor o meio de campo pra gente poder sair mais pelas laterais e ter mais oportunidade de dar fluência pro jogo. Vamos ganhar lá também. Nós vamos ganhar lá, mas nós vamos sofrer um pouco. Vai ser difícil, dentro do Horto é difícil. Não é possível que eles joguem tão mal como eles jogaram hoje. Mas eu confio no São Paulo. Você não gostou do desempenho do time hoje? Não. Deu pra ganhar, mas eu acho que a gente poderia ter jogado melhor. Duas partidas serão realizadas nesta noite pelas quartas de final da Libertadores. O Nacional do Uruguai recebe o Boca Juniors às 7h30 em Montevidéu. Às 9h45 em Rosário, Rosário Central enfrenta o Atlético Nacional da Colômbia. Copa do Brasil. Atual vice-campeão, o Santos está na terceira fase da competição. Jogando com o time reserva, o Alvinegro venceu o Galvez do Acre e avançou. Na Arena da Floresta, Rafael Longini aproveitou a sobra de bola na área e abriu o placar para o Santos diante do Galvez. Ainda no primeiro tempo, Paulinho fez ótima jogada individual e aumentou a vantagem do Peixe. Depois do intervalo, Fernando Medeiros pegou o rebote do goleiro Máximo e definiu o resultado, 3-0. Com a vitória, o Santos eliminou a necessidade da partida de volta na Vila Belmiro. E o Santos ainda perdeu dois pênaltis. O time do Galvez é um time amador, no regime profissional, é campeão de lá, mas só tem um jogador ali que tem condição de jogar aqui no futebol de maior expressão. É o goleiro Máximo aí. Defendeu dois pênaltis com defesa dele. Um ele pegou o pênalti e rebateu e ainda pegou o rebote. O único jogador que dá para jogar em time profissional com um nível de competição mais elevado é o goleiro Máximo. O resto, os demais, são todos jogadores amadores. Tem até frentista. Amadores. O tal de Cabanha é mais gordo do que um elefante com cachumba, cara. O Cabanhas lá do Galvez teria dificuldade de jogar no nosso time aqui para a Copa CESP. Né? Até porque eu estou um pouquinho acima do peso aí, já estou com dificuldade, já me colocaram no banco, já estão querendo me sacar até do banco. Então imagina o Galvez aqui, Você né? é o técnico e o assistente do Celso? Como é que é? Isso é uma coisa Você derrubou já o Celso? Isso é algo que nós vamos decidir até o início da competição. Agora o Santos cumpriu o seu papel ontem, mesmo com a ausência do Dorival. Repito, respeito o Dorival, parabéns, campeão paulista, mas ele deveria estar lá observando seus jogadores. Ele é o comandante, não importa que era um time amador ou não importa que é uma esculhambação esse início de primeira fase aí, mas o Santos cumpriu a lição e evitou o jogo da volta, Que Godoy. isso, Godoy? O time do Misto, 23 anos, lá da Vila Gustavo, Zona Norte de São Paulo, cara. Um abraço lá pro Jorge, o Robson e o Cleiton. Misto, futsal, da Vila Gustavo, da Zona Norte. Um abraço, turma. Obrigado pelo carinho. No Canindé, a Portuguesa recebeu Vitória da Bahia.
Apesar da Lusa jogar bem, o placar não saiu do zero. Veja como foi o jogo. E é hora do show para você ligado na tela da Gazeta. Estamos falando de Copa do Brasil aqui no Canindé. Hoje tem Portuguesa e Vitória. No primeiro tempo, nada de show. Poucas chances para ambos os lados. Nas mãos do goleiro Wallace. A Lusa chegou com perigo. O Bruno Mineiro, a bola levou perigo, houve desvio. O Vitória respondeu. No segundo pau, olha, completou a bola para fora. E no final da primeira etapa, quase a Portuguesa abriu o placar. Linda defesa do Wallace! No começo do segundo tempo, a torcida lusitana quis incendiar o jogo. Os jogadores ali vão pedir para a torcida apagar esses sinalizadores. Que festa bonita, mas que atrapalha o espetáculo, né? Não deu muito certo. Quem chegou foi o Vitória. A bola de longe, que pancada! Os paulistas replicaram. O toque de cabeça do Thales. 20 minutos depois, a chance mais perigosa do jogo, a favor dos baianos. Subiu sozinho o jogador do Vitória, perdeu uma grande oportunidade. E já nos acréscimos do jogo, mais uma chance desperdiçada. A bola passa, levando muito perigo ao gol do Luiz Carlos. Final de jogo no Canindé, 0-0. Quem vencer o jogo de volta está classificado. Empate com gols. Quem avança é a Lusa. Não era esse o objetivo nosso, né? O objetivo primeiro era não tomar gol, né? Ter um time bem organizado lá atrás. E segundo, tentar ganhar o jogo de 1-0 ou 2-0, que seria um resultado ótimo para nós. Mas a equipe do Vitória é uma equipe muito qualificada, equipe de Série A, com orçamento lá em cima. A gente sabia que ia encontrar muita dificuldade aqui hoje. Mas futebol é isso, nem sempre a melhor equipe é que vai vencer. Acho que dentro da Copa do Brasil, a gente sabe que o regulamento do 0-0 nos dá a condição de jogar fora pelo empate. Então vamos trabalhar bem, descansar os jogadores. Domingo não tem nada, então é só trabalhar, descansar, porque correram muito hoje. Mais 10 jogos movimentaram a rodada de ontem na Copa do Brasil. O Botafogo da Paraíba ganhou do River do Piauí em Teresina por 1-0. O Ipiranga venceu o Aparecidense por 3-1 em Erechim, no Rio Grande do Sul. América Mineiro e Bahia empataram em 0-0 na Arena Independência. E o Ceará fez 1-0 no Joinville, em plena Arena Joinville. Veja os gols dos outros jogos. No Maranhão, o Figueirense conseguiu um bom resultado diante do Sampaio Correia. 2-1 para o time de Santa Catarina com gols de Hermel e Guilherme Queiroz. Edgar descontou para a equipe da casa. A decisão da vaga acontece no próximo dia 18 no Orlando Scarpelli. O Santa Cruz confirmou a boa fase e despachou Vitória da Conquista, evitando o jogo da volta. Bruno Moraes foi o cara da partida, fazendo os 2 gols da classificação do Santa. Na terceira fase, o adversário será o Vasco ou o CRB. No sul do país, o Juventude venceu o Coritiba e irá decidir a vaga semana que vem no Couto Pereira. O Wallace fez o único gol do jogo, 1-0. O Atlético Paranaense visitou o Dom Bosco em Cuiabá e conseguia fazer os 2 gols de diferença que precisava para evitar o jogo da volta. Mas aí o time da casa acordou e o Furacão sofreu um apagão. O Dom Bosco marcou 2 vezes em 2 minutos, deixou tudo igual no placar e forçou a segunda partida, que acontece no dia 17, na capital paranaense. A Chapecoense visitou o Paraná e saiu na frente com o artilheiro Bruno Rangel, sempre ele. Mas a equipe da casa virou o jogo em 2 bolas paradas. Nadson marcou de falta e de pênalti para garantir a vitória do Paraná por 2-1. Em Alagoas, o Vasco visitou o CRB e venceu pelo placar mínimo graças a essa paulada do zagueiro Rodrigo na cobrança de falta. O resultado não evitou o jogo de volta, que será disputado dia 18 em São Januário. O resultado da Portuguesa, Godoy, e tendo como adversário o Bahia, foi complicado. 0-0, vai para Fonte Nova, vai ser um caldeirão. Se ontem foi uma tranquilidade para os baianos, com vitória, quer dizer, se ontem foi uma tranquilidade para os baianos, não é? Vai ser um inferno lá no Barradão para a equipe da Portuguesa. Acho que dificilmente ela segue, até porque a Portuguesa tem que estar focada em outras frentes, é tentar retornar às divisões na qual ela acabou caindo aí, de Campeonato Brasileiro, Série A, Campeonato Paulista. A Luzinha tem muito ainda a caminhar.
mas como diz o Antônio Mantelato, lá de Turiúba, a Luzinha não tem, a Portuguesa não tem nada a perder. Portanto, como acabou de falar o técnico Anderson, nós vamos descansar e treinar. Descansar e treinar. Então, meu filho, tá no come, bebe e dorme. Trata de entrar em campo e se empenhar um pouco mais e despachar o Vitória. Vamos acabar com essa série invicta do Vitória lá, do Wagner Mancini, para alegria do Toninho, da Dona Maria Helena. Bom, um beijo, Dona Maria Helena, um beijo, Toninho, saudade de vocês. Hora de falar do Corinthians, que pode sofrer um novo desmanche da equipe às vésperas do Brasileirão, para desespero aí da torcida. O repórter Adriano Dolfi esteve no CT Joaquim Grava conferindo a quinta-feira do Timão. Veja. O Corinthians perdeu 6 atletas neste início de temporada, entre eles Renato Augusto, Gil, Wagner Love e Jadson. E agora corre o risco de perder mais 2 importantes jogadores, Elias e Felipe. O zagueiro recebeu uma proposta de 8 milhões de euros do Porto de Portugal, o equivalente a 31 milhões e 400 mil reais. O Corinthians ainda não recebeu nenhuma oferta vinda de Portugal, mas sabe que vai ser muito difícil segurar o atleta, já que 100% dos direitos econômicos pertencem ao clube. Já Elias interessa ao Shandong Luneng da China, time dirigido pelo técnico Mano Menezes. O Corinthians detém 50% dos direitos econômicos de Elias, mas tem uma dívida de 2 milhões de euros com o Sporting de Portugal, o que pode viabilizar a negociação. O lateral esquerdo Wendel comentou a possibilidade de mais um desmanche nesse meio de temporada. Quando o jogador está muito bem, gera especulações. O Felipe já é um nome que vem no mercado já há um ano, já muito bem, então o nome dele está sempre sendo especulado em toda janela que se abre no mercado europeu. Sinceramente, a gente torce para que ele fique, né? Porque é um baita zagueiro, já demonstrou isso. É o que a gente planta por ter bons jogadores, né? O Corinthians sempre vai ter jogadores sendo com propostas, né, em times de fora, então o Corinthians sempre vai ter isso, né? Não é de hoje só. Então a gente torce para que todos fiquem aí para fazer um grande campeonato. O treinamento tático na tarde de hoje foi fechado à imprensa, mas Tite manteve a base dos jogadores que vêm sendo utilizados durante a semana. Cássio no gol, Fagner, Felipe, Balbuena e Wendel, Bruno Henrique, Elias, Rodriguinho, Romero e Marquinhos, Gabriel e no comando do ataque André. Giovanni Augusto foi testado no lugar de Marquinhos, Gabriel e Guilherme na vaga de Elias, para o confronto contra o Grêmio, que acontece no domingo na Arena em Itaquera, estreia no Campeonato Brasileiro. Então a gente espera um jogo difícil, um jogo aguerrido, mas a gente espera também uma evolução da equipe aí, com essa parada que teve aí em todos os aspectos. Bom, o Felipe não é novidade para ninguém, que a qualquer momento deve mesmo deixar o Corinthians. Esse interesse do futebol europeu no zagueiro corintiano já não é recente, né, pela qualidade de futebol que ele vem mostrando, tanto é verdade que chegou também à seleção brasileira, e isso facilita ainda muito mais uma possível saída dele para o mercado europeu. E o Elias já é um caso antigo, tem essa pendência com o Sporting, os chineses ainda com muita bala na agulha querem levar o Elias, e o negócio pode se concretizar. E para desespero do Pascoal, que já ficou espantado com o novo desmanche, o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense não é titular, mas é uma peça importante no esquema do Tite. O lateral Edilson também está sendo sondado pelo Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. A diretoria do Grêmio, inclusive, conversou com a diretoria do Corinthians. O Tite não está convencido se nesse momento o ideal é liberar o reserva do Fagner. Então, as diretorias estão em conversações e aí são 3 nomes que podem desfalcar. Num elenco, Godoy, reduzido como é o do Corinthians, ou até existe até quantidade, mas reduzido no sentido de qualidade, qualquer peça que saia vai fazer falta, principalmente o Felipe, né? E não é só qualquer peça que saia, né? Sempre saem as melhores peças, né? As que estão se destacando. Então, o Carlos Rosa e o Edson Cabral estão fazendo figa ajoelhados e rezando igual o Pascoalzinho ali. O Pascoal está fazendo figa até com os dedos do pé, para não dar certo, para não. E não adianta, é uma questão de dinheiro e idade. O Felipe está com 26 anos, é agora, meu. O bonde está passando numa velocidade que dá tempo de pular e encaçapar. O programa
programa de hoje termina aqui. Amanhã, a partir das 6 da tarde, tem mais, porque agora com as notícias do Jornal da Gazeta com Estela Gontijo e Juliana Verboni. Boa noite. Tchau. Peraí, você está dando tchau, mas ainda nós não demos tchau. Fala tchau, então. Tchau. Não, calma. Ó, Garrafa, foi um prazer trabalhar com você. Godoy. Que é verdadeiro. Há quanto tempo, Godoy? Prazer, Godoy, prazer. Michele, você... Que mãe, hein, Michele? Que mãe, e a advogada lá? Certo? Acertou lá o esquema ela lá? Falou que te paquerou muito. É isso, eu falei, então o Garrafa derrubou. Vamos seguir. O Garrafa derrubou. Não tem esse negócio de pagar. É uma causa jurídica. Feliz daqueles... Boa noite, gente. Tamo indo. Tchau, tchau. Feliz daqueles filhos que tem você como mãe e aquele maridão também, hein, Mi? Amém. Fiquem com Deus. Já tô em casa. Possível. Talk is cheap. That's right, honey.